Nós vamos falar sobre diabetes no trabalho. E quem vai falar com a gente? Magide Calisto. Magidão, bem-vindo. Vou deixar você se apresentar. Bom dia, pessoal. Olá, irmão. Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Já estamos negociando isso faz tempo, né? Faz tempo. Faz tempo. Esse era para ter gravado em março, né? Foi mais ou menos isso mesmo, Magidão. Mas deu um monte de percalços. E aí, mas hoje nós estamos aí. Né? Vamos falar um pouquinho. Meu nome é Magide, eu sou médico do trabalho há mais de 20 anos aqui na cidade de Franca. Também sou médico perito. E hoje vou trazer alguma coisa para agregar para vocês. E, Leandrão, eu já vou começar com uma pergunta para o Magide. Pode ser. Na medicina do trabalho que você faz nas empresas, as empresas fazem esse rastreamento sobre a diabetes? Algumas sim, outras não. Ainda tem muita empresa ainda que usa a saúde ocupacional ainda muito básica, só para cumprir legislação. Mas tem empresas que realmente buscam trazer dados epidemiológicos para você fazer ações dentro da empresa para diminuir principalmente absenteísmo, afastamento. Então... É que eles não entenderam também ainda que o tanto que a diabetes afeta o trabalho. Porque o cara está com a diabetes descompensada, ele começa... Vou falar por mim, tá? Dá vertigem, dá sonolência, o cara fica menos produtivo. Então, acredito eu que a hora que as empresas entenderem que diabetes dentro do ambiente de trabalho, eu falo isso porque, como eu sou diabético há quase 40 anos, eu sei como funciona. Então, eu acho que as empresas precisavam fazer esse programa de saúde ocupacional não mais específico, mais abrangente. Mais profundo, Mais né? profundo. E quando você fala de produtividade, eu vejo coisa pior do que produtividade, né? Um diabético descompensado em alguma atividade de risco, ele pode colocar a vida dele e a vida de outras pessoas em risco. Exatamente. Né? Por exemplo, você vai pegar... sempre lá na nossa clínica, todo mundo que vai fazer trabalho em altura, a gente monitora a glicemia dessas pessoas. Por quê? Você não tem como você colocar um diabético descompensado para subir, fazer um trabalho em altura, que se ele passar mal, ter uma tontura, ter uma vertigem, ele pode cair, pode machucar, pode derrubar outras pessoas, e isso é muito sério. Né? Tanto é que na aviação, diabético não pode ser piloto. É verdade. Sabia não. Piloto de avião não pode ser diabético. Nem compensado? Nem compensado. Porque ele pode ter uma descompensação com adrenalina. Mas hoje já não deve ter alguma coisa que ele possa ser com alguém ali? Porque sempre no avião tem dois pilotos. Mesmo assim. Olha isso. Pelo que eu escutei falar. Tem algumas doenças que na aviação são diferentes. Por exemplo, a perda auditiva. Auditiva. Eu mesmo fiz curso de aviação e eu tive uma perda auditiva durante o curso e não tive que abortar. Não concluiu? Não. Olha isso. Porque eu perdi a audição no ouvido esquerdo e a gente não pode ser piloto. Bom, eu já não posso ser faz tempo, eu já sou meio surdo mesmo, então fudeu. Por isso você fala alto, então. Também. É porque geralmente, filho de árabe com italiano, meu amigo, rapaz, como é que fala normal? Aqui é difícil até de segurar a mão, né? Quer falar? Ô Magide, mas assim, a gente fala muito de segurança do trabalho e muitas vezes se associa a muitas outras doenças. E assim, na tua concepção, a diabetes está em qual posição? Hoje, eu tenho até estatística para trazer para vocês, de uma empresa grande que eu trabalho há quase 20 anos. Hoje, a hipertensão é a mais prevalente, com 13% dentro dessa empresa que eu trabalho. Mas ela é uma empresa de mais de 2.000 funcionários, então ela tem uma amostragem boa. E a diabetes com 5%. 5% dos nossos funcionários são diabéticos. É representativo. Bastante. A gente fala que são quase 20 milhões de diabéticos no Brasil, tipo 600 mil, tipo 2, faz a conta do restante. 19 milhões e 400. Então, é muita gente. Muita gente. Mas existe também a subnotificação, né? Demais. O diabético não são todos que descobrem que é diabético. A gente traz isso para cá, pro DSM, pro pessoal poder alertar para saber se é diabético ou não. Procurar porra do médico, desgreta! Inclusive, tem muita gente que escreve para nós que descobriu a diabetes através do programa. Que assim, não era uma coisa que... Medir glicemia não é uma coisa usual. Eu até te perguntei a respeito das doenças que são mais características da segurança do trabalho por causa disso. Todo mundo se preocupa com o coração, se preocupa com coluna, mas esquece que a gente tem... Mas a diabetes ainda é a segunda doença mais diagnosticada em exame periódico.
Mesmo a gente não fazendo a glicemia, a gente não faz de todo mundo, faz só de quem tem trabalho de risco. Mas na anamnese, às vezes a gente pergunta, né, como foi o ano, já, quando vai fazer um periódico de bastante tempo que o funcionário trabalha, você tem um histórico. E você pergunta, às vezes a pessoa vai lá e te fala, ó, meu xixi está alterado, eu estou turvando a visão. Aí você fala, ó, vamos investigar. E passa o tempo e vem com a diabetes. E assim, comum. É claro que tem situações que são sigilosas, mas alguém deixa de contratar porque é diabético? Só nesses casos de aviação... Onde eu trabalho, não. Não existe isso. Não, é porque na aviação aí é impeditivo, é diferente. Né? É impeditivo. O que é impeditivo você não pode contratar. Né? Por exemplo, na aviação realmente tem um checklist gigante. Eu nunca trabalhei na aviação, mas tem. Então, uma audiometria alterada é impeditiva de trabalhar lá. Mas onde eu trabalho, nunca, ninguém... Mesmo porque a diabetes tem tratamento. Sim. Né? Tem tratamento, estando compensado, ele pode trabalhar, ele é funcionalmente totalmente capaz. Então não tem porquê. O que entra naquela outra situação que a gente conversou até nos bastidores um dia, a respeito de ser considerado um PCD, o diabético. Um deficiente. O que você acredita sobre isso? Eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. Eu acho que a diabetes por si só, ela não é deficiente. Ela não é uma deficiência. Porque você pega o Riad, ele é um diabético de 40 anos, 100% funcional. Agora, a diabetes mal controlada, que causa cegueira, uma amputação, uma insuficiência renal, ela pode gerar um quadro de deficiência. Aí sim, ela por si só, na minha opinião, é bem informada. Inclusive, a gente estava conversando naquele dia a respeito justamente disso. Eu também concordo com isso, por não ser considerado deficiente. Porém, alguma coisa tem que ser feita para que os medicamentos possam chegar para a população mais barato. Sim, com certeza. Os medicamentos tops, né? Exatamente. Na verdade, quando eles instituíram a PL 2687, que é considerado diabetes tipo 1 deficiência. E normalmente nesse país, onde a gente sabe que os insumos e as condições dos diabéticos são precárias, principalmente das classes mais baixas, então considerar o diabético tipo 1 deficiente ajuda na manutenção do tratamento. Mas assim, ser considerado deficiente, e a gente leva muito nessa questão de que é deficiente. Deficiente, às vezes, é a pessoa que realmente anda de cadeira de roda, tem problema de locomoção, aí a gente vai para esse lado. Só que quando eu olho para o pâncreas, que não produz a insulina, já é uma deficiência ele não produzir a insulina. Só que você considera o cara normal, entre aspas, bem aspas aqui, né? Na verdade, assim, ser considerado deficiente no Brasil é você ter privilégios. Entre aspas, pelo amor de Deus. Mas... E o diabético não precisa disso. A gente não quer, por exemplo, vaga especial para diabéticos. Acho que se abre um leque muito grande de opções de doenças tão... Tem a questão até da aposentadoria, né? O deficiente aposenta mais cedo. Exatamente. Também. Então, você imagina um tanto de diabético... 20 milhões, 600 mil mais de diabetes tipo 1. Você poderia onerar um próprio INSS. Então, não é só considerar deficiente. Tem muita coisa. Muita coisa envolvida atrás disso depois. Inclusive, a porcentagem de ocupação dentro do trabalho com relação aos deficientes. Então... se o diabético for considerado, já entra na estatística. Sim. Não, se o diabético pudesse ser incluso em cotas, resolveria o problema das empresas. Justo, isso que eu ia Porque falar. São pessoas funcionais, tirando as pessoas que não tratam direito, que realmente evoluem com alguma sequela, eles são 100% funcionais. E aí, por isso que eu não concordo de ser deficiência. Sim. Porque para o deficiente, ele tem que ter uma maior dificuldade, né, em comparação com as outras pessoas. Por isso que ele tem os privilégios que você falou, de ter uma cota, de aposentar mais cedo. Realmente, ele não tem a mesma funcionalidade de uma pessoa que não tem deficiência. Então, isso aí iguala um pouco a concorrência. E dentro das empresas, Magito, que você trabalha hoje, que você faz as perícias, tudo, a medicina do trabalho, existe algo diferente, entre aspas também, para que seja acompanhado o diabético? Durante o Sim, o diabético, a gente às vezes antecipa o periódico, diminui a periodicidade do periódico. Sim. Por exemplo, eu tenho funcionários que trabalham, que são pedreiros, eletricistas, que têm Mestre de diabetes.
lá. E a gente acompanha um pouco mais, encurta um pouco esse acompanhamento, até para não, e nesse eu monitoro a glicemia, até para não ter um problema de descompensar e o cara vir e sofrer um acidente, né? Que é muito mais grave, um acidente... na obra do que no escritório. Com certeza. Sim. E já aconteceu alguma coisa? Que eu tive, não. Bom. Nesse lugar que eu tô, não. Acidente, não. Já Esse aconteceu de eu impedir o trabalho com a atividade de risco, já. Sim. Não uma vez só, aconteceu várias vezes. Vem no periódico, a glicemia está descompensada, se claramente o tratamento não está surtindo efeito, eu libero para trabalhar, mas não libero atividade de risco. Tá. Né? A gente, por exemplo, eu não dou apto para o trabalho em altura, que é uma das... na aptidão que você tem para determinado tipo de risco. E mais uma pergunta assim, no nível afastamento por descompensamento da glicemia, da diabetes. Você tem esse número pra gente, mais ou menos? Não é muito. Não é muito, porque quando eles são acompanhados, geralmente está mais compensado e não vai ter, raramente. Às vezes a gente vai pegar afastamentos lá, mas assim, aquela pessoa que teve uma retinopatia, né, e acaba... E aí esse afastamento é um pouco até mais grave, que às vezes a pessoa nem volta. Sim. Tem retinopatia, perde a visão, aí fica aquele tratamento enroscado. Mas se você comparar um diabético com a população normal, eles não tem maior absenteísmo e não tem maior afastamento. Sim. A gente considera, a gente tem a diabetes, ao meu ver, é uma doença que carrega em todas as gerações. Sim. Então você tem desde criança, quando a gente fala da diabetes tipo 1, que é diabetes infantil, até a diabetes do preguiçoso, que a gente brinca aqui com relação a não cuidar do corpo, a não fazer exercício, a não ter informação, enfim. Então, por ser geracional, por ter todas as gerações, a gente entra em questões até do comportamento de como as gerações lidam com ela. Por exemplo, eu vou falar o que eu acho da nossa geração. Nossa geração de 40 anos mais, a gente tá com diabetes, a gente tá morrendo, a gente vai trabalhar, cara. Eu não sei, eu não tô nessa idade. 40 a mais você tá, com certeza. Nada. Você não chegou aí eu já tô 40? Quase nos 50. Os 40 a mais, todo mundo aqui é 40 a mais. O 40 a mais, ele vai trabalhar. Ele tá ali passando mal, mas ele fala, não, cara, tem compromisso. Hoje Então, assim, os jovens, hoje eles já não têm a mesma percepção de vida. Tipo, então, tem isso ou não? Tem. Aí a gente vai comparar um pouquinho da geração Z, né? Principalmente a que está no mercado de trabalho agora, que vai ser os nossos líderes daqui a um tempo. Mas é porque eles são mais preocupados, talvez, do que a gente. Né? Então, eles ficam um pouco mais ligados. E o ideal era o quê? Se a gente for pensar, você está doente, não está legal, mas vai procurar ajuda, vai tratar. Sim. Porque um dos motivos maiores de ter complicação, tanto na diabetes quanto qualquer outra doença crônica, é a pessoa ficar enrolando e não buscar o tratamento. É verdade. E fazer isso. Que vou trabalhar de qualquer jeito. Eu sou meio demodê. Esses dias atrás eu estava com a bendita da Covid-19. E o médico, eu conversando com o médico, ele me perguntou assim, Riad, como é que você tá? Eu falei assim, eu não tô tendo nada. Por um lado, eu só tive uma coisa, perda de paladar. Que foi bom que eu comi menos. E ele me perguntou, se você pudesse ir trabalhar, ir pra academia, eu falei assim, que hora que eu começo? Que hora que eu posso ir? Mas eu não fui, fiquei em casa. Tava isolado? Tava isolado, fiquei isolado. Fiquei com a sarna, que é minha mulher do meu lado, parecendo uma sarna grudada em mim. Falei, você vai pegar essa desgreta. Não, mas eu vou. Não, mas companheira é companheira. Puta que pariu. Mas ela acabou, graças a Deus não pegou e passamos por isso. Não, mas a nossa geração realmente é uma geração que a gente, no meio médico, a gente fala que são os tigrões, né? É o tigrão. Eu sinceramente acho que essa geração, a Z, ela tá certa no pensamento de realmente se cuidar, de pensar assim, eu preciso me cuidar, saúde em primeiro lugar, minha vida em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, eu fico preocupado com o futuro. Porque o futuro, nós ainda temos 20, 30 anos de trabalho. Se a gente conseguir chegar até lá... Não, mas se a gente conseguir, eu sou um cara também que... Feriados prolongados igual esse agora que a gente passou recentemente, eu fico igual você, eu fico com vontade de caçar alguma coisa pra fazer, porque a gente é muito imperativo. Não consegue ficar parado. Não consegue ficar parado. E a molecada hoje não, elas gostam desse momento ocioso, de ócio, e de ficar à vontade, de fazer as coisas que gostam. Mas aí eu vou te falar uma coisa, eu não sei se... Eu acho que isso é um erro da nossa geração,
de não ter mostrado para eles o valor do trabalho. Uhum. Nós vamos entrar num assunto polêmico aqui, Mas eu falo porque eu não tenho papo na língua para falar isso. Eu acho que a nossa geração, dos 40, 50, 60, errou na criação um pouco dos filhos. É. Por quê? A gente deu tudo de mão beijada. Cara, eu vi isso. Um marmanjo de 23 anos trabalhando comigo, a mãe ligando para saber se o menino tinha tomado lanche à tarde. É. Porra, velho, é de cair o cu da bunda. Verdade. Eu já vi mãe ir na entrevista de emprego de filho. Isso eu já vi. Eu vim acompanhar porque ele é tímido, ele fica nervoso. Então, mas é uma geração que a gente vai ter que aprender a lidar com eles. Sim. Não tem como, porque, na verdade, eles vão virar a maioria logo, não vai... Líderes. Sim, não, serão os nossos líderes. Não, eu vou complementar antes de você falar a respeito de também achar que a gente errou no sentido de dar tudo, mas ao mesmo tempo de mostrar a nossa indignação em relação a alguma... Tipo assim, chega em casa e fala, tô cansado, não aguento mais esse trabalho, eles estão me usando demais, eles abusam de mim, nanã. Então, tudo isso também, porque a gente vai, trabalha, depois a gente xinga. A gente reclama. Depois a gente reclama. E aí, Dá um exemplo. O reclamar falou assim, mas peraí. Isso não é tão bom. Isso não é tão bom. Meu pai tá ali falando que o dia inteiro passou cansado, que ganha mal, que isso, que aquilo. Pra que eu vou me dedicar e depois é demitido? Eu fui demitido com 2 meses de casado. Tinha 2 meses de casado, fui demitido. Então, eu não tinha filhos ainda. Sim. Mas se meus filhos estão ali naquele momento e vê aquilo, falam, mas meu pai se dedicou há 10 anos naquela empresa e foi demitido. Será que vale a pena? Então, assim, eles começam a ver também. E a gente está no mundo de informação. Então, todo mundo lê, vê e acompanha mais isso hoje do que antes. E tem um ditado que fala o seguinte, essa geração vai aprender na dor ou no amor. Quem aprende com amor, não sente dor. Porém... Quem tem que aprender na dor, que essa geração vai aprender na dor, vai ver que nem tudo é amor. Sim. Eu tenho meus... Agora essa geração é a beta. Sei lá qual é. Alfa. Acho que é alfa. A da moda agora é a Z. Que tá no mercado de trabalho. Mas os meus filhos têm 8 e 7 anos. Então acho que é alfa. Não sei. Alfa, beta, seta, delta. E eu vejo muito, assim, o que está acontecendo agora? A gente indo para crianças que quando ele já assume uma liderança ali dentro da escola, você já fica feliz. Você fala, vai ser um bom líder futuramente, porque... Mas é cíclico também, né? É cíclico. Vai chegar um ponto que vai voltar... vai voltar o que a gente é hoje, vai voltar lá atrás. É engraçado que eu tenho visto muito... Até te cortei, desculpa. Eu tenho visto muito uma moçadinha, algumas, vamos dizer assim, estrelas aparecendo, que com 20, 22, 23, cara, estão dando um banho. Então. Um banho na geração de 40 anos. Sim, com certeza. Mas um banho, assim, olha, em vontade de trabalhar. Mas, eu vejo muito esse negócio de geração, porque como eu trabalhei em empresa grande, eu liderei uma equipe que tinha várias de A a Z. E isso sempre me chamou atenção. E hoje eu ainda vejo muitos vídeos, a Karina ainda vê, eu fico vendo muitos vídeos da geração Z lá. E, na verdade, cara, se você for olhar, não sei se eles estão 100% errados, não. Uhum. Eles não são. Eles não são apegados ao trabalho. Quando apegado, assim, o cara não vai se matar. Né? Eu vejo os casos que o cara vai lá, ele tem um projeto. Eu vou trabalhar 2 anos e vou viajar. Uhum. Ele vai, trabalha 2 anos, pede demissão, que ninguém acredita. Às vezes um cara bom, igual você citou, ele vai pedir demissão para quê? Para curtir a vida. Sim. Eles querem casar menos, eles não pensam em ter filhos, eles não pensam nem em ter carro. Né? Tanto é que os aplicativos de carro então não tem, eles nem isso eles querem. Né? Eles querem viver, eles querem ser felizes. Eles são muito mais, eu acho que mais pacientes que a gente. Eles são menos preconceituosos que a gente. Muito menos. Mas muito menos. Eles convivem com a diversidade muito melhor do que com a gente. Os grupos já são mais... a gente fala de comunidades hoje, então são comunidades definidas. Então tem a comunidade da igreja, a comunidade da academia. Só que eles conversam entre eles. São mais heterogêneos. Então, assim, lá na empresa, a nossa empresa, a gente tem jovens nessa faixa etária de 20 a 25 anos. E eu vejo, assim, muito isso, essa junção de pessoas de diferentes comunidades e que se dão super bem. E na nossa época não era bem assim. A gente era bem... Segregados.
Bom, eu não posso falar muito, porque quando mais jovem, eu era muito tranquilo. Eu rodei todas as escolas de Franca. Foi convidado a se retirar de... De algumas. De algumas. E aí eu estudei com muita gente, cara. Então, assim, eu fui pra uma escola pública, cara, no meio da 7ª série. Até então, era escola pública, era escola particular. Particular. Eu vinha da escola pública Até a 7ª até série. a 7ª série. Meu pai, na época, e minha mãe só me tiraram da escola pública porque entrou numa greve e eles ficaram com medo de eu perder o ano letivo. Aham. Aí eu fui para uma escola aqui em Franca. E aí que eu fui entender a diversidade de estudo. É. Porque realmente a escola particular, ela te puxa muito mais. Sim. Mas na nossa época ainda a escola pública era boa. Era boa. Excelente. Eu estudei em escola pública até Eu o 8º ano. estudei escola pública até o ensino médio. E quando eu fui para particular, que nós fomos juntos, né? É. Que a gente acabou estudando na mesma escola, a hora que eu cheguei lá, eu me sobressaía de todos os alunos. É. Lá. Cara, a Eu escola vim de pública, escola pública. a minha escola, Dom Arthur, de Jales, já um abraço aí para todo mundo, Dom Arthur, foi considerada, acho que a primeira ou a segunda melhor escola do estado de São Paulo na época. Vixe. Então assim, a gente participava de Olimpíada da Matemática, a gente viajava fazendo prova. Então, Você sabe que aqui em Franca tinha uma escola, Caetano Petralha. Eu não cheguei a estudar lá. Mas assim, meus primos estudaram. E ela foi considerada escola modelo, porque tinha uma diretora muito pulso firme. Uhum. Escola pública modelo para o Estado durante muito tempo, cara. Sim. A diretora aposentou, hoje eu não sei como tá, mas tinha fila para entrar na escola. Até Sim. pouco tempo atrás. E escola pública, hein? Sim. Hoje diversificou até na quantidade de escola, né, cara? Sim. Hoje tem escola, muita escola, hoje tem tudo muito. Muito. Tanto é que é uma pergunta até que eu faço pro Magid a respeito de ter tudo muito. Na hora que chega pra você aquele tanto de colaborador, pra você fazer todo, como chama? A amnese e mais o que é feito com Anamnese, eles? exame físico, você está falando no Na exame... hora de seleção, Ah, sim, na seleção, faz a seleção... quem faz a seleção é RH. RH, né? o candidato Isso. vai até você depois. Sim, depois ele vem para fazer o exame médico. A aprovação, como que é essa quantidade de aprovação? Normalmente é 100% aprovado? Não, 100% não. Às vezes tem casos que está descompensado no momento, você não consegue. Ou a pessoa tem algum problema de saúde que para aquela atividade é incompatível, a gente tem que dar INAP. E nisso existe. aí... E a nisso empresa... aí- Ah, desculpa. Cortei. E nisso aí, o pessoal fala que é diabético? Fala. Não, tem pessoas que podem mentir, mas o diabético, o hipertenso compensados, eles não têm tem- capacidade. E às vezes, por exemplo, acontece muito. Eu vou lá, vai fazer admissão comigo, a pessoa fica nervosa, fica ansiosa, a pressão está lá em cima. Aí você pega, manda, calma, relaxa. Vai para casa, volta daqui uma semana, aí ao dia que volta eu já tenho cuidado, não vai ferir a pressão comigo, a enfermeira que afere a pressão, num lugar mais tranquilo, a pessoa relaxa e volta. O diabético, a maior parte das vezes eles não mentem. Não tem Mas como. porque eu vou perguntar, a gente perguntar qual medicamento que toma, eles contam. Sim. Mas não tem que ter medo de contar. Porque né? hoje ainda, eu falo isso porque eu já vi muitas vezes acontecer, o bendito preconceito. O cara olha e fala assim, poxa, eu sou diabético, se eu contar ali, será que eles vão me contratar? Tem. Mas... O diabetes tipo 1, como ele precisa de ter os tempos de pausa para poder aplicar insulina, para poder se alimentar, porque a gente sabe que tem todo um ritual que precisa ser Mas mantido. eu nunca vi empresa, ninguém ter... Mas aí a gente já preconceito com recebeu, relação a isso. a gente já recebeu diabéticos aqui que fala sobre. Na verdade, a gente não sei se é uma coisa para ser falado com tanta afirmação, mas às vezes o preconceito vem do próprio diabético, com medo do que as pessoas vão falar a respeito de uma aplicação de insulina e assim. Eu acho que é mais fácil ser o preconceito do próprio diabético. Como a informação não é tão difundida, igual a gente estava falando nos bastidores a respeito de quanto a gente tem 30 milhões de visualizações já nas redes sociais, mas para quem? Para a comunidade diabética. Então a gente vê que muita gente agora está começando a entrar nas nossas plataformas pessoas que não é diabético. Isso é muito, muito positivo, porque mostra o quanto a gente não tem informação a respeito. E aí o diabético fica com medo de aplicar uma caneta de insulina e a pessoa não sabe o que é. Nossa, o que ele está aplicando? Nossa, será que é hormônio?
Será que é aquilo? Então ela fica meio receosa. Normalmente a gente já teve relatos aqui que a pessoa vai ao banheiro para aplicar. Você foi um deles. Eu quando ia para restaurante assim, eu ficava com receio das pessoas pensar o que eu estava fazendo, que eu tinha que vir na minha época ainda. Era agulha, né? Tinha que preparar. Aqui, tinha que preparar. Não era canetinha, era mais fácil. Então o que acontecia? Eu ia banheiro para poder fazer isso. Então. Muitas e muitas vezes. Que não é o lugar nem mais adequado para isso. Né? Exatamente. Então entra nesse círculo vicioso. Então a gente está tentando quebrar essas barreiras. E hoje a gente vê que a gente está conseguindo. Um dos podcasts mais assistidos é o nosso. Com relação, acho que um dos primeiros, inclusive. Depois que a gente montou o nosso, outros podcasts sobre diabetes também apareceram. E isso foi muito positivo. Sim, a gente faz parceria com vários. Você vê essa necessidade das pessoas em entender mais o processo. E até uma pergunta, Magide, qual é a sua... Quando você pensou em trabalhar com isso, já é de uma coisa que você lá atrás pensava? Não. Como que foi? Chegar... eu quero que você conta, cara. Na verdade, eu queria fazer otorrino na época da faculdade, né? Só que otorrino, na minha época, não é igual hoje, que tinha muito... Hoje tem muitas vagas, né? Antigamente era muito restrito. Sim. E eu não passei. E vim para Franca para trabalhar e estudar, para prestar prova no final do ano de novo, né? E aqui em Franca, cara, o stand de indústria de calçados, eu comecei a substituir uma médica numa empresa de sapato. Vou até falar o nome, é a Samelo. Tinha um ambulatório super legal lá. Tinha 3 médicos, 2 médicos. E eu substituía uma colega lá. Direto ela precisava, ela me chamava, a gente dava plantão junto. E eu comecei, fui para dentro do chão de fábrica. E achei interessantíssimo isso. Falei, cara, que é uma especialidade que na faculdade a gente quase não vê. Tá. E comecei a gostar. Aí no mesmo antes, 2002, eu abri uma vaga numa transportadora aqui, colocaram um cartazinho lá no pronto-socorro. Eu olhei, liguei, era para trabalhar numa transportadora. Que Franca, eu fiquei bastante tempo lá nessa transportadora. Fui e comecei a viver isso. Aí eu falei, eu vou fazer essa especialização. Fui para Rio Preto fazer a especialização. Olha e tô isso. até hoje. Mudou totalmente a minha... Só 20 anos. Isso é ótimo. Antes de acabar a especialização, eu já abri a clínica. E no começo, a clínica, eu mesmo visitava as empresas, escritórios, ia me apresentar lá, levava o cartãozinho e começou. E hoje graças a Deus, nós crescemos bastante, né? A Karina veio para administrar e acabei me envolvendo nisso. E depois da medicina do trabalho, foi com as perícias. Foi a mesma coisa. Que aí é meio que linkado uma especialidade com a outra. E não é o universo que hoje o médico normalmente vai. Igual você falou que na faculdade não teve nem... Não, você quase não vê. E isso também contribui muito para o teu negócio não ter tanta concorrência. Hoje já tem mais, bem mais. Há 20 anos atrás, tinha pouquíssimas clínicas. Devia ter umas 3, 4 clínicas no máximo. E aí a gente até adquiriu uma, né, de um colega nosso que foi para São Paulo, comprei a carteira dele de cliente e fomos crescendo. Mas hoje a concorrência está bem grande. Já tá maior. Já é bastante. E olha como que são as coisas, né? Você começou no Samelo. Olha a preocupação que a indústria do Samelo... Tinha um ambulatório super legal lá. Isso, cara. Que infelizmente hoje deixou de existir a fábrica. Sim. Existe a marca ainda, porém não com o mesmo peso, com a mesma... magnitude. Mas isso aconteceu com todas. A gente sabe que não é só aqui em Franca. Isso aí é uma situação da indústria brasileira que, infelizmente, acometida pela China e por outros mercados, a gente acabou perdendo potência. Outros fatores políticos. Mas nessa época, a maior parte das indústrias de calçado tinha pelo menos um ambulatório dentro da empresa. Isso eu já não sabia. Tinha bastante. Eu trabalhei muitos anos na Amazonas, produtos para calçados. Sândalo tinha, Amazonas tinha. HB. HB. A HB tinha. A minha sogra era assistente social da HB. Então eles tinham núcleos, não só de medicina do trabalho, mas como núcleos assistenciais. Porque era muita gente, né, cara? A gente fala de sei lá, 5 mil pessoas trabalhando, o Samelo, na época, acho que tinha mais de 3 mil funcionários. Não, o Samelo chegou a ter 10 mil. 10 mil. Então é muita gente, cara. É muita coisa. É uma cidade, pô. Por isso que eu gostei tanto. Eu fui aprender num lugar que era super legal e organizado. Fiz amizade com um técnico de segurança na época. Eu andava dentro da fábrica para conhecer. Falou, gostei disso aqui. Eu falo que Franca, ela se destaca muito pelo empreendedorismo justamente por
essa aptidão das pessoas se reinventarem. Porque como a gente sai de uma indústria que depois fica sucateada, que não consegue acompanhar a questão de preços do mercado, tem que se reinventar, hoje você vê uma cidade muito mais... Mas eu vou te falar uma coisa, que eu vou até fugir um pouquinho do tema, eu até acho bom que tenha fugido um pouco Diversificou, de né? preço, não de preço. Porque quem faz preço não faz qualidade. E hoje o nosso sapato, cara, você vê aí, você vê marcas aí com sapato custando R$2.000, Sim. um par de sapato. É. O cara tá errado? De Não, jeito valuation. nenhum. A gente tá falando de marca, Se tem né? alguém comprando, Sim. Tem alguém Sempre vendendo. tem. Sim. Sempre tem. Tem aquele velho ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. E entra nessas questões, né? De como o mercado ele vai flutuando, ele vai se moldando e a gente está voltando para a área da saúde. A saúde também tem isso. Então, a saúde, a gente estava falando a respeito de como é as questões de você usar a insulina na injeção. Sim. Né? Aquela coisa e tal. Hoje já é a caneta. Então, a tecnologia contribuiu muito. Hoje, lá dentro da sua... Como que é hoje para fazer essa... Como chama Anamnese. mas para fazer a a saúde ocupacional. saúde ocupacional, e aí você faz alguns tipos de exame que são obrigatórios. Sim, a gente faz o que é preconizado pela... A medicina do trabalho ela tem as normas regulamentadoras, né, do Ministério do Trabalho. Sim. Então tem... Para cada determinado ramo de atividade, você tem uma norma que você tem que seguir. Por exemplo, dentro do hospital, você tem uma NR que chama NR32, ela está lá tudo que você tem que fazer. Ah, certo. Então, tem exames que são obrigatórios e tem exames que a gente coloca plus. Né? A gente não segue só os obrigatórios. E teve uma NR agora, que é a... A NR1, na verdade, teve uma alteração na NR1, que deu polêmica, Sim. tudo até, inclusive ela foi adiada. Que foi, na verdade, eles pegaram os riscos psicossociais que já estavam contemplados numa NR específica, que é na 17, mas ninguém cumpria. Na verdade é essa. Estava lá num canto de página lá, ninguém fazia. E jogaram ela para a NR mais importante, que é a NR1, que é a do Programa de Gerenciamento de Risco. E isso deu... que de uma hora para outra, saiu isso em novembro do ano passado, eles queriam implantar em maio. Nossa. Como? Mas era complicado, porque você tem que fazer mapeamento psicossocial, né, implantar medidas, né? Porque, na verdade, o que o governo quer, eu vou falar aí a opinião minha, eles querem que o empresário pague a conta. Né, de Como tudo. sempre. Como sempre. Eles querem que o empresário agora pague a conta dos afastamentos por doença psiquiátrica. Né? E está querendo jogar tudo na conta das empresas. Essa é a verdade. E é difícil você detectar em tão pouco tempo você falar que todo mundo é ansioso. Hoje é um mal do século, então não tem como detectar tão assim, né? E eu vou te falar outra coisa ainda, vai dar polêmica. É assim que não. Vai dar. É um corte, vai Mas, lá. cara, Corte pra gente... Eu acho que hoje é super diagnosticado isso. Porque a pessoa vai lá hoje no médico, lá no plantão. Eu falo que acontece porque eu avalio esse tipo de atestado. A pessoa tá lá, brigou com o namorado, brigou com a namorada, tá um pouquinho mais ansioso, o médico já vai lá e você tem ansiedade, já vai lá dar 3 remédios pro cara tomar. Que não precisaria. Claro. E aí fica esse estigma, o cara fala, eu tenho esse diagnóstico e eu tenho transtorno de ansiedade. Isso aí retroalimenta. Quanto mais você fala para a pessoa que ela tem, pior mais fica. ela fica. Então tem isso também hoje nas doenças psiquiátricas. Eu vejo pessoas, tá de luto, perdeu alguém na família, tá triste. Vai no plantão, já sai com antidepressivo. Isso não existe. Não. Não E não, existe. é aquilo que eu escutei uma frase esses dias, que você não tem TDAH, você tem vício em celular. Por quê? Porque as pessoas tudo assim, eu não tenho minha concentração, eu acho que eu tenho TDAH. Cara, o cara fica lá 3 horas no celular, é claro que ele não tem, ele tem uma endorfina que vai lá pra cima, não tem uma concentração, porque ali fica passando 3 segundos um vídeo diferente. Qual é o nível que o cara vai ter ali de concentração, de achar que... Aí é claro que o cara tem TDAH. E eu vi esses dias pra trás, cara, uma decisão que eu quase... Pão de açúcar. Do Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar foi condenado a pagar R$10.000 pra um cara, porque o cara foi trabalhar bêbado E ele demitiu. Isso acontece muito. Não, detalhe, o juiz deu a favor do bêbado. Do bêbado. É porque aí você vai entrar numa polêmica que eles falam que o alcoolismo é uma doença e você tem que tratar. Isso acontece com quem trabalha com transporte hoje. Hoje tem os exames toxicológicos, né? Sim.
Que agora as empresas estão tendo, não sei se você está sabendo, mas a empresa agora vai ter que fazer durante o ano, por sorteio randomizado, todas as pessoas que trabalham como motorista têm que fazer o toxicológico surpresa. Aí, sabe o que tem que fazer se pegar um positivo desse? A empresa vai ter que tratar. Pagar o tratamento. Vai ter que tratar. Vai ter que vai ter que fazer um programa para tratar. Tá. Porque, além de tudo, ainda tem lá na lei que qualquer suspeita de que o trabalho aqui causou tem que emitir uma CAT pro cara que foi lá, fumou sua maconha, cheirou sua cocaína. Isso é muito... Isso eu vejo assim, ó, a gente que é empresário, eu entendo o lado do colaborador, cara, juro. Eu sei que tem a dificuldade, eu sei que tem o dia a dia. O cara, às vezes, ele é alcoólatra por N motivos... Sim. Que são, às vezes, até de infância. É uma doença. É uma doença. Só que, na hora que você faz a contratação, não é falado, não é exposto. Então, vamos lá. O cara já mentiu. Vamos para essa lógica do cara já mentiu. E ele esconde. Isso, não tem como descobrir. Porque tem tantas perguntas que hoje você não pode fazer numa entrevista. Pergunta, mas o cara pode mentir. Então, mas isso ele mentiu. E aí, de repente, vir pra nós a responsabilidade, isso eu não acho justo. Porque, assim, às vezes o cara tá ali trabalhando com você, detectamos que ele, naquele período, pegou, né, tá com aquela doença e tal, você pode até achar um jeito de fazer um projeto social, alguma coisa, pra tentar tratar e tal. Mas não é tua responsabilidade. Eu não vejo como minha responsabilidade, porque eu, como ser humano, sei dos meus princípios, sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu tenho o livre-arbítrio pra fazer coisas que eu quero ou não quero. Então, por que jogar essa responsabilidade pro outro que não teve... Né? Eu não acho justo. E é o que tá pagando, hein? É o que tá pagando. Então, eu acho assim, é questão de justiça pessoal. Agora, se a justiça e a lei tá definindo que essas pessoas ganham, aí vai aparecer mais e mais casos assim. Daqui a pouco todo mundo tá sendo... a gente tem um cuidado muito grande com os nossos colaboradores de ver que às vezes eles estão estafados. Tô cansado, mais essa geração que a gente tá falando, tô cansado, preciso de um tempo, preciso descansar e tal. Cara, hoje eu dou o descanso. Porque é preferível eu ceder e falar assim, ó, é merecido, você tá rendendo, você tá trabalhando, do que depois essa pessoa vir falando, ó, fiquei, como chama essa ansiedade ou qualquer outra doença. Hoje na moda é o burnout. Burnout, essa é. Fiquei com burnout por causa disso. Você não lembra que você não me deu o dia para descansar? Então, assim, eu prefiro, como se diz, prefiro trabalhar antes, antecipar o problema do que depois remediar, entendeu? Mas assim, eu imagino que você tá sofrendo isso, assim, muitas vezes. Porque tem pressão de todos os lados agora, né? E assim, a NR1 adiou para o ano que vem. Eu não acredito muito que ano que vem eles vão colocar isso em prática. Ano eleitoral, com o exemplo do E-Social, que demorou uns 3 anos para entrar, mas está lá. A partir de maio do ano que vem, vai começar a multar. A NR1 entrou em vigor, mas hoje não tem multa. Sim. Mas as empresas já estão correndo atrás já de fazer mapeamento, identificar... E quando você identifica um risco desse, você coloca, assume que tem bastante implicação. Eu vou falar uma coisa aqui. Na verdade, esse país foi feito para não dar certo. Foi feito para não dar certo. Quiser me xingar, para me xingar. Eu falo abertamente. Eu sou empresário há 30... Eu comecei a trabalhar com meu pai há 34 anos atrás. Eu tinha 14 anos. Nem por isso... Eu falo que eu sou melhor do que alguém ou pior do que alguém. Mas eu falo que isso me deixou mais cascudo. Sim. Me deixou mais cascudo. Eu enfrento hoje as batalhas que o trabalho me dá de frente. Aí eu vejo, cara... Você não pode colocar um menino pra ter... Um menino que não vai pra escola. Não vai. Vamos ser sinceros. Não vamos ficar passando pano pra manga, não. Não vai pra escola, não estuda, não faz porra nenhuma. Fica na rua, aprendendo o que não deve. Sendo que ele poderia estar num programa que a porra do governo não faz. Quem tem que fazer? Nós, empresários. Vamos fazer. E o imposto vem na minha bunda. Geração nem você tá falando aí. 20 milhões de jovens hoje. Nem trabalha, nem estuda, né? É 20 milhões de que também, coincidentemente, é o mesmo, parecido com o número da diabetes, mas é a mesma quantidade de pessoas que não estão aí. Cara, o que vai ser do Brasil? Eu vou te falar uma coisa, de vagas abertas sem preencher. Eu vou abrir mais uma polêmica aqui. Enquanto existir a porra de programa social, como é que chama esse
da cesta básica aí. Que o Bolsa governo dá. Família. Bolsa Família. Enquanto existia essa porra desse Bolsa Família, A- a- eterno, é, esquece. Ninguém vai Eterno, falar. isso que eu ia falar. Bolsa Família é importante. Bolsa Família pra mim são 3 meses. O cara Pra- que vai procurar um emprego. Fala, filho, Pra dar... e eu tô vendo aí, McDonald's colocando faixa na porta. Nossa. Habib's colocando difícil faixa contratar. na porta. Todas as empresas de Todas fast as food empresas têm lugar pra trabalhar. trabalhar. Hoje tá Não sobrando trabalha vaga. quem não quer. É. Tá sobrando vaga, realmente. caralho! Tá tendo Tá difícil contratar. carro de som passando nas ruas. Ô, Falando eu sobre fiquei lá trabalho. no hotel 6 meses pra contratar um recepcionista. Não é que não tinha pessoas. Tinham, mas não passavam pela fase de qualificação. É. As pessoas estão deixando de entender uma coisa básica. Básica. Se aperfeiçoar em alguma coisa. Estudar. Estudar Se um dedicar. pouco, se dedicar. Exatamente. É. Cara, vai ler a porra de um livro. É se desenvolver, né? Vai se Puta que desenvolver. pariu. O cara Nas suas acha- habilidades. Sim, A gente também não hoje- quer que o cara vire um expert em tudo. Ele Não. quer naquele... Cara, se é recepção, vamos ver como atender bem o cliente. Vamos ver como tratar as pessoas de forma adequada. Os caras acham hoje que falar inglês é um diferencial. Ainda é um diferencial num país como o Brasil, que recebe milhões de turistas. E ainda poderiam receber Muito mais. bilhões. É. Porque tá todo mundo deixando de vir pro Brasil para ir pra Europa. É. A Europa tá pedindo, pelo amor de Deus, gente, vai embora. Vai embora, a gente Não tá quero dando mais conta. turista aqui. Sim. Tem isso mesmo. Eu vi esse dia pra trás no casamento do Jeff Bezos, que foi em Veneza. Os caras colocando faixa. Não queremos mais turista. É. Porra, filho, vem pro Brasil! Vem pro Então, Brasil. Vem gastar aqui. Vem gastar aqui! Eu falo pra todo mundo uma coisa. Quem traz dinheiro pro país chama-se turista. Por quê? Primeiro, o dólar tá super alto. Tudo aqui é barato pra eles. Cara, pra eles vão olhar e falar assim, cara, uma água, $1. Eles vão começar a rir. Começar a rir. Eles vão comprar 10 pra jogar pros passarinhos. É. Pra eles é muito barato. Puta que pariu, velho. Teve agora, recentemente, a parada GLBT a mais lá. E acho que 100 milhões só naquele dia em São Paulo. Então, assim, o turismo movimenta. 100 milhões de... Visualização. Não, 100 milhões em Ah, valor financeiro que a cidade Pelo amor de Deus, É arrecadou muita coisa, cara. naquele dia, entendeu? Então, assim, é muita coisa. Assim, se você for pensar... Chegando a 100 milhões de pessoas. O Paulinho tá Não. até rindo ali. Uai. 100 milhões em valor financeiro. Ah, bom. Então, assim, imagina o quanto que não pode trazer para o nosso país. Mas entra tudo no assunto do dia, sobre segurança do trabalho. Você falou uma coisa que tem vaga sobrando. Puta que pariu. Só que aí entra essas NR que também já dá uma bloqueada no número de pessoas que podem ou não entrar para trabalhar, não é? Já tem um filtro. Então já tem um filtro da capacitação se a pessoa é ou não capacitada, ponto. Que não é o seu caso, é o RH que faz. Depois já entra um outro filtro que se o cara... O exame médico. Mas no seu caso, assim, numa NR1 que vai ser ruim, porque se o cara tem uma ansiedade, você vai contratar? Você vai ter depressão, não. burnout? Hoje a gente contrata. Contrato, Contrata, o cara- normal. Você contrata, porque você documentando que a pessoa já está em tratamento, tudo. A gente não tem que ter preconceito com pessoas que Nenhuma. têm qualquer tipo de doença. Não. E a doença psiquiátrica é uma doença comum, igual às outras. Eu nunca dei uma inaptidão por uma doença psiquiátrica. Não, se bem que já dei sim. Mas uma vez eu peguei um RH, passou um esquizofrênico, Tá. mas que estava descompensado para fazer. Era até uma atividade mais básica, mas não teve como. Ele estava Sim, descompensado. Tava em surto. Tá. Mas a maioria das pessoas, elas vão estar compensadas durante o exame. Muito difícil pegar uma pessoa descompensada chegar, porque a pessoa que está descompensada, ela não vai participar de um processo seletivo para trabalhar. A pessoa que tá descompensada, ela tá trabalhando. Hoje tá todo mundo descompensado, Mas cara. hoje a gente tem que fazer o quê? Tem que identificar, e saber que essa pessoa existe, saber que ela faz o tratamento e o máximo de apoio que você puder dar para não ter nenhum agravamento. Sim. O problema é que tem pessoas que às vezes ficam com medo, mentem, né, na admissão, e depois vem falar que a doença Ocasional. causou lá. É. Mas a lógica, a gente tem artifício para conseguir pegar isso também. É, claro. Porque aí- em algum momento, quando ela foi detectado isso, já foi antes Sim, dela tá entrar. registrado em algum lugar. Ansioso. Olha lá, mãozinha.
Eu não sou um cara ansioso. Não, a mão. A gente Mas essa ansiedade é normal, ela não é patológica, sim. né? A maior parte das ansiedades não são patológicas. É normal se a gente ficar um pouco mais... Na verdade, assim, vou falar uma besteira. Eu acho que a ansiedade, na verdade, é a vontade, é o imediatismo que vem acontecendo. Justo. A gente quer tudo tão rápido que a gente fica ansioso. Sim. Mas não um ansioso... Não é patológico. Não patológico. Porque tem ansiedade boa. Sim. Sim, tem ansiedade que é ótima. Né? Essa ansiedade do imediatismo, eu concordo com você. Acho que as pessoas estão naquele nível em que as coisas já não são... Hoje, com inteligência artificial, com tudo gerado automaticamente, com tudo acontecendo na hora, as pessoas elas não têm mais tempo para se perceber e curtir o processo. Exatamente. Então, por exemplo, antigamente, na nossa época, a gente está falando de escola, a gente voltava para a escola para assistir Xuxa. Thundercats, e a gente sabia que só no outro dia que ia ter aquele mesmo programa, ou uma semana depois. Verdade. Hoje, os meninos chegam lá em casa... E vê o que ele quiser na hora que ele quer. Vê o que ele quiser na hora que ele quer. Então, assim, o mundo tá assim. E a gente tem que lidar com esse mundo para poder deixar as crianças... Igual lá em casa, é assim, final de semana você pode jogar videogame. Porque se eu deixar aberto para jogar sempre, já não cria uma ansiedade boa. Que é aquela coisa assim, nossa, que vontade de chegar final de semana para jogar. Porque se você pode jogar todo dia, qual é a graça? Então a gente tem que saber... Eu lembro quando minha mãe assistindo novela, vinha assim, cenas dos do próximo capítulo. Cara, minha mãe falava assim, nossa, o que será que Só vai amanhã. acontecer ali? É. Só amanhã pra poder saber. Hoje? Não. Mas a gente pegou quando começou as séries, né? Sim. Não existia Netflix, né? A gente assistia série em televisão. Aí você esperava pra outra semana. Outra semana. semana. Exato. Outra semana. Você tinha que esperar uma semana para ver um capítulo de 50 minutos. Hoje os streamings estão começando a voltar essa moda. Não estão soltando todos os capítulos ao mesmo tempo, então eles soltam uma quantidade, tá tudo gravado. Solta uma quantidade para dar essa... É o que você falou, às vezes é cíclico, daqui a pouco volta de novo. Porque as pessoas... Igual a internet, cara. Internet, eu trabalho com isso. Já tem gente cansada de internet, falando, não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer uma ativação. Você é o meu cliente, o Tower, a gente vive fazendo coisas diferentes que saem um pouco da internet para não ter que ficar naquele mesmo lugar. Porque as pessoas estão um pouco cansadas do que é isso já há muitos anos, há 10 anos, 15 anos que a gente tem um Instagram. Então, assim, já começou a cansar. Então, aí tem outras plataformas, tem outras formas de vender. Então, eu imagino que nosso mercado ele vai ser cíclico também. Daqui a pouco a gente já vai começar a ter outras coisas que vão ajudar a gente a sair desse lugar. Bom, Olê, faz a pergunta. Eu quero fazer a pergunta que a gente faz para todo mundo aqui no programa. Vou fazer aquela segunda. Vai, mas então... Faz a primeira. A minha, então, eu acho que é essa que eu vou fazer para você. O que é viver sem medidas para você? Viver sem medidas? Cara, viver sem laços que te prende. Acho que viver intensamente, tentar curtir, aproveitar os momentos que a gente tem, que a gente hoje, com essa vida corrida, essa loucura de internet, hoje a gente acaba não aproveitando. A vida passa o dia, você não viu, você ficou 3 horas vendo bobagem, não rendeu nada. Sim. E acho que é isso, cara, curtir mais a própria família, né? A gente tá ficando velho, né? Já vou tá ficando mais experiente. Eu tô indo para 50 anos já. Que bom. E hoje a gente começa a valorizar coisas menores. Né? A melhor coisa de ficar velho, cara, é saber que a gente viveu. Então, assim, quando alguém fala assim, nossa, quando eu tiver 75 anos, eu vou estar desse jeito, falar, cara, que bênção. Se chegar a 75 e ficar desse jeito... Mas e o processo para chegar até lá? Você tem que curtir o processo. Você tem que curtir o processo. Também tem isso. E eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você se descobrisse diabético hoje, o que você mudaria na sua vida? Cara, eu já tenho uma vida... Eu pratico bastante esporte, eu gosto. E eu tenho chance de ficar diabético, porque minha mãe era diabética. Né? Eu monitoro, faço exame de 6 meses. Mas eu acho que na hora que virasse a chave, eu ia maneirar um monte de coisa. Um monte de coisa. Cite uma. Talvez diminuir um pouco a bebida, a cerveja, que eu gosto. Né? Não bebo todo dia, mas eu gosto. Sim. Né? Minha alimentação já é um pouco regrada durante a semana, mas provavelmente eu iria regrar igual você faz, no final de semana também. Não, e você sabe o que é o duro, cara? Eu escutar cidadão que tá lá do outro lado,
mandando, é o tigrão da internet. O cara é fera. Chega lá, tá xingando, me xingando de tudo quanto é jeito. A hora que me encontra, é um gatinho daqueles bem vagabundos. E aí o cara fica assim, você tá gordo. Eu tenho, já falei isso 500 vezes. Eu tenho espelho, filho de um jumento. Cara. E não adianta, pra mim, que fico do outro lado vendo esse tipo de coisa, cara, me irrita. Me irrita no sentido assim, a gente tá aqui, nosso trabalho tá lá. Nós deixamos nossas empresas para estar aqui hoje fazendo as gravações e pensando nas pessoas. E aí, pra que o cara vai entrar na internet pra ofender pessoas? Não agrega nada. Não agrega... Cara, eu falo pro Riad que ter os haters é melhor. Você desenvolveu o hater, você tá no sucesso, você tá no auge. Mas pra quê? Pra quê? Não tem sentido. Não tem sentido. É, falta do que fazer. Vai caçar um livro pra você ler, filho do camelo. Esses devem ser os que não estão fazendo nada da vida, não estão aproveitando. Cara, o cara tá perdendo tempo. Estão usando a internet da cafeteria do lado. O cara tá perdendo tempo pra vir falar que eu tô gordo. Ai, meu pai eterno! Vontade de dar uma mordida na cabeça do cidadão desse. Mas calma que nós vamos ter novidades em breve. Vamos ter novidades em breve. Olê! É isso aí. Mais um cumprido, Rapaz, obrigado, meu irmão. Foi uma aula. Eu que agradeço. Quer deixar algum recado final? Falar da tua empresa? A Apto é uma empresa... É Apto, né? Apto. Hoje eu sou o médico proprietário lá da Apto, né? Hoje a gente... Você não manda nada, quem manda é a Karina. Karina tá aqui nos bastidores. Eu só falar que gente. eu sou proprietário, mas quem é minha chefe é a Karina que tá... É isso aí, mas sempre ela veio, inclusive ela veio vigiar pra ver... Pra ver se não tá falando besteira. Lógico. Sim, ela tá veio certo. junto. Mas a Apto é uma empresa que a gente tá no mercado já faz desde 2004. Quanto tempo isso? 21 anos. 21 anos já. Tirou a maioridade já. Hoje a gente está com uma equipe bem legal, uma equipe médica lá, 5 ou 6 médicos que atendem lá. Eu não faço a medicina do trabalho lá, eu não atendo medicina do trabalho, eu só faço perícias lá, mas nós temos uma equipe bem legal, eu fico nos bastidores e estamos aí prestando serviço, uma gama de cliente bem legal, aqui a gente não pode ficar citando, né? Claro, a gente não cita. Mas a gente tem uma carteira de cliente bem legal, tem empresas que estão afim. E reconhecimento é tudo. Acho que 21 anos a gente fala hoje uma empresa para poder se manter, a gente sabe que não é só físico-financeiro. A gente tem muitas outras aptidões ali que precisa estar pronto para poder continuar. E uma delas é ter a segurança do trabalho envolvida para ter pessoas certas lá dentro para poder ajudar a crescer a empresa e tudo mais. Então eu vou fazer mais aquela chamada. Curte, compartilha, comenta bastante. Se inscreve no nosso canal. Né? Se inscreve no nosso canal, se inscreve nas outras plataformas também, Instagram, TikTok. Onde mais nós estamos? Spotify também. Facebook, todas. Nós estamos em tudo, gente. É isso aí. Obrigado, mais gente, uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. Demorou, mas conseguimos. Eba. Né? Mas foi até melhor. Deu tempo de pensar. Deu tempo de pensar, passou muita coisa, né? Acho que foi fevereiro que a gente tinha planejado, mas aí a NR1 estava naquela fase. Numa fase caótica. complicadíssima lá. Tava até difícil falar alguma coisa. Tava complicado, mas foi bem legal. E estou à disposição sempre que vocês precisarem. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigado, cara. Galera, valeu!